Galera, notem ainda que a gente descobre uma alternativa à regra do paralelogramo. A regra do paralelogramo, para somar os vetores, ela se torna bastante complicada quando você tem mais de dois vetores, tá? Mas, olha, a gente pode somar as componentes nessa situação, né? AX mais BX mais CX, sei lá, se for uma soma dos vetores A mais B mais C. E a mesma coisa acontece com AY, BY e CY. Tudo bem? Nada demais aqui, tá? Muito bem. E como que eu posso multiplicar, né, vetores? Bom, existem dois tipos básicos de multiplicação de vetores. O primeiro é a multiplicação de um vetor por um escalar. Imaginem que eu tenha um vetorzinho aqui, tá? Vetorzinho B. Se eu fizer a multiplicação dele por 2 vezes Bzinho, tudo bem, então ele tem o dobro do tamanho. Né? Se eu pegar e fizer metade, né, meio B, ele tem metade do tamanho original. Tudo bem? A multiplicação por um escalar ela é bem simples e ela ocorre em todas as componentes. Tá? Então, se você tiver um vetor bx na direção y mais by na direção j, o seu vetor 2b vai ser 2bx na direção y mais 2by na direção j. Tudo bem? Galera, acontece que, além da multiplicação por um escalar, você também pode multiplicar o vetor por outro vetor. Aí, nessa situação, a gente tem mais duas maneiras disso acontecer. Você pode multiplicar um vetor pelo outro e isso te dá um escalar como resposta. E você pode multiplicar um vetor pelo outro e isso te dá um outro vetor como resposta. O que a gente vai fazer aqui por enquanto é analisar a primeira situação, que é uma multiplicação de um vetor para o outro e o resultado dá um escalar. Bom, como o próprio nome diz, ele é um produto escalar, tá? Porque o produto dos vetores vai resultar em uma grandeza escalar. Tá? Então, vamos lá. A gente tem o nosso vetor f aqui, né? Vamos fazer, então, o nosso vetor f escalar com izinho, tá? Que é o vetor unitário na direção x. Bom, o que acontece é que o meu f é a projeção desse vetor f na direção y. Então, quem que é a projeção do f na direção y? Bom, é o meu fx, né? É o meu fx, que é o quê? F cosseno do ângulo θ. Né? Então, notem vocês que aqui a gente tem uma coisa importante, que é o seguinte. F é o módulo do vetor f. Tá? O módulo do vetor y, o vetor unitário y, é 1. Né? E o cosseno de θ é o cosseno do ângulo entre os dois, né? Que é esse cara aqui. Né? Muito bem. A gente tem, portanto, moçada, uma generalização para isso. Imaginem que a gente tem o vetor A e o vetor B. Tá? Então, se a gente fizer o produto escalar de A com B, isso vai dar o módulo do vetor A, o módulo do vetor B, vezes o cosseno do ângulo entre eles. O ângulo entre eles é esse aqui, ó. Tá? Então, essa é a maneira de eu fazer uma multiplicação
escalar. Agora, notem o seguinte, se a gente fizer a multiplicação escalar de i, né, o vetor unitário i, com o próprio vetor unitário i, o que vai dar é 1 vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é 0 graus. Se eu fizer i escalar j, o que acontece vai ser módulo 1, cosseno do ângulo entre eles, que é 90 graus, como a gente tinha visto, né, anteriormente. Então, aqui tem o i, aqui tem o j, e o ângulo entre eles é 90 graus. E se eu fizer o j escalar com o próprio j, o que eu tenho é 1 vezes o cosseno de 0 graus de novo. Bom, cosseno de 0 graus é 1. Tá? Cosseno de 0 graus é 1. Cosseno de 90 graus é 0. Portanto, notem que se eu fizer o vetor unitário, se eu fizer o produto escalar de dois vetores unitários iguais, a resposta vai ser 1. Tá? Agora, se eu fizer a multiplicação escalar de i com outro vetor unitário, a resposta vai ser 0. Vocês podem encontrar a mesma situação no caso que tem o eixo z. Tá? A situação é exatamente a mesma. Tá bom? Agora, notem uma coisa aqui, galera. Se a gente fizer nosso vetor A escalar com ele mesmo, tá? O que vai acontecer nessa situação é que a gente vai ter A ao quadrado, que é simplesmente o meu AX ao quadrado mais AY ao quadrado. Tá? Então, notem que A escalar A vai ser A ao quadrado, tá bom? Utilizando aqui, né, as regras que a gente aprendeu anteriormente. Galera, por fim, nós vamos ver duas ferramentas muito importantes que a gente vai utilizar ao longo do nosso curso, que é a lei dos senos e a lei dos cossenos. Vamos começar aqui pela lei dos senos, tá? A gente já tinha visto que a gente tem o nosso vetor C, que é simplesmente o meu vetor A mais o meu vetor B, tá? Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma multiplicação escalar de C com C. Ou seja, vai ser A mais B escalar com A mais B. Tá? Bom, C com C a gente já tinha visto, isso daqui dá C ao quadrado. Agora, nessa situação, a gente tem que distribuir os produtos escalares. Tá? Então, a multiplicação de A com A mais B com B mais B com A mais A com B. Galera, acontece que essa situação aqui, ó, da inversão dos fatores, A escalar B e B escalar A, ela não importa no produto escalar, tá? Então, tanto faz a ordem dos fatores, ela não altera o produto. Tá? Então, temos o quê? Temos que C ao quadrado é igual a ao quadrado, que é esse cara. Esse cara aqui é B ao quadrado, mais o quê? 2 vezes AB escalar, né? Que é cosseno do ângulo θ. Agora, quem é o ângulo θ? O ângulo θ é o ângulo entre A e B. Tá? Esse ângulo aqui, entre A e B. Então, notem que a gente tem que o meu vetor C vai ser a raiz quadrada
de A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB cosseno do ângulo θ. Moçada, isso daqui pode ser entendido como uma generalização do Teorema de Pitágoras. Tá? O Teorema de Pitágoras é quando A e B é 90 graus, fazem 90 graus entre si. Ó, se eu colocar cosseno de 90 graus dá zero e fica a conhecida raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tudo bem? Então essa é a lei dos senos. Eu recomendo que vocês aprendam a aplicar ela aqui do começo, tá? Sem pegar a resposta final, porque por vezes a gente vai querer outro ângulo. Por exemplo, o ângulo entre C e B, o ângulo entre C e A. E o que a gente fez aqui é com o ângulo entre A e B, tá bom? Por fim, moçada, a gente tem também outra ferramenta muito importante, que é a lei dos cossenos. Aliás, essa daqui é a lei dos cossenos e essa daqui é a lei dos senos. Tá? Então, bom, eu peguei aqui como exemplo um triângulo equilátero. Notem que nós temos um ângulo A, Azinho aqui, um ângulo Bzinho aqui, um ângulo Czinho aqui, tá? E aí a situação é a seguinte: vamos pegar bem no meio aqui. Tá? Vou fazer um ângulo de 90 graus aqui. Eu tenho uma altura H. Tá? Uma altura H aqui. Ele faz 90 graus dos dois lados, né? Então, notem o seguinte: se eu fizer seno de Bzinho, né, vai ser cateto oposto, que é o meu H, né, sobre a hipotenusa, que é o meu C. Né? Por outro lado, se eu fizer seno de Czinho, o que a gente tem é a hipotenusa H, aliás, o cateto oposto H, dividido pela hipotenusa, que é o meu Bzinho. Notem nessa situação que eu posso isolar o H, né? Então vai ficar assim, ó, Czão seno de Bzinho é o meu H, e também Bzão seno do meu Czinho também é o meu H. Bom, se um é igual ao outro, nós temos que C seno de Bzinho é igual a B seno de Czinho. Ou seja, seno de Bzinho dividido por B é igual a seno de Czinho dividido por C. Galera, o mesmo raciocínio pode ser feito para a situação do A, né? Para a gente achar o A. Então, a generalização disso é seno de A sobre o meu Azão igual a seno de B sobre o meu Bzão, que é igual a seno de C sobre o meu Czão. Tá bom?